Olá, Mabela. Boa noite, gente. Estamos chegando pra live. Já vou te adicionar, Mabela. Só um momento. Só um momento. Coloca a mão não, filha. Coloca a mão não, filha. Não. Boa noite, Bruna, Eduarda. Deixa eu adicionar aqui a Mabela. Aceitar. Entrou? Ah, entrou. Aê! Boa noite, Mabela. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Ó, arruma um pouquinho o seu celular, porque tá pegando só assim o seu rostinho pra pegar mais o ângulo. Aqui, Isso. melhorou? Dá uma melhorada. É como se fosse colocar ele um pouquinho mais pra baixo o celular, sabe? Aqui. Isso! Ele não fica. Deixa eu ver, Não peraí. fica? Acho que agora deu, Temos né? participante especial que quer participar todas as noites da live. Ah, oi! Boa noite. Boa noite. Tava dormindo na hora de começar a live, ela acorda agora. Olá, querida, seja Bem bem-vinda. assim. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Temos aqui duas Pois é. psicólogas. É, colegas. Sim, pela profissão, tanto na psicologia quanto na terapia. Mabela, seja bem-vinda. Enquanto o Obrigada. pessoal vai chegando aqui, é um bate-papo, né? Fica à Tá. vontade. Fala um pouquinho das suas experiências. Traz para as pessoas o que é a ansiedade. Tem gente que ainda confunde, né, a ansiedade fisiológica com a ansiedade patológica. Então, traz um pouquinho. Isso aí. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Mabela Nepomuceno. Eu sou psicóloga desde 2017. Antes de ser psicóloga, eu era professora de inglês. Eu fiz letras antes de psicologia. E eu dava aula de inglês, fui para a Inglaterra, fiquei quase 5 anos lá. Voltei para o Brasil, fiz psicologia. E aí estou atuando desde 2017. E também acabei de fazer uma pós-graduação em neuropsicologia. Além de ter feito também o MPC e ser terapeuta referência. Referência do método, tá muito engraçado. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Primeiro, eu fui fazer uma pesquisa sobre a palavra ansiedade, de onde ela vem. E ela vem do latim, você sabia? Não sabia, me conta. Pois é, ela vem do latim e antes chamava anchietas, que deriva da palavra mais original, que é anxious. Né? Em inglês, inclusive, eles falam anxious. É uma palavra que significa ansiedade em inglês. Só que ela deriva mesmo do latim, né? E significa o quê? Angustiado, aflito. E isso reflete muito mesmo o nosso estado emocional, né? Que é caracterizado por essa inquietação, por uma preocupação. E aí, essa palavra, com o tempo, ela foi sendo incluída em várias línguas, né? E é uma conexão muito grande com essa apreensão e um mal-estar, tá? Então, esse é o significado original da palavra ansiedade. E aí, como você falou, né? Existe aquela ansiedade, vamos chamar de ansiedade normal e patológica? Mais ou Pode menos assim, ser. tá? A ansiedade normal, né? Na verdade, ela é uma resposta emocional adaptativa para situações de estresse ou perigo, né? Então, todos nós vamos sentir ansiedade dentro de um nível que, na verdade, é uma adaptação para uma situação que a gente está vivendo. É o nível que é E ela, aceitável, que é esperado, né? isso, é como um mecanismo, ela funciona como um mecanismo de defesa, que prepara a gente para enfrentar alguns desafios, por exemplo, São né? aqueles Eu vou, famosos frios na barriga. isso, exatamente. E depois eu vou falar alguns exemplos de uma cidade normal e uma cidade patológica. Aí a gente vai ver bem, né? Primeiro eu vou conceituar, depois eu vou dar alguns exemplos, tá bom?
Então tá, então, né, dentro daquilo que é normal, daquilo que é saudável, tá? Então tem algumas ansiedades que, na verdade, elas são mais expectativas, entusiasmo de algo que está por vir, que é positivo. No caso, quando é positivo, a gente chama de entusiasmo, expectativas, mas dá um frio na barriga até, né? Agora, a ansiedade mesmo, né, que ela está mais ligada a algo defensivo, algo que você olha para o futuro e você fica apreensiva, né? Então, existe um nível mais normal, tá? Então, ela é proporcional, por exemplo, ela é adequada quando ela está proporcional à situação, por exemplo. Então, é uma ansiedade dentro daquela situação, tá compatível, tá? Então, por exemplo, se você fica ansiosa, né, antes de uma apresentação, antes de você falar com alguém importante. Então, normalmente, quando você está ansioso por alguma coisa que você vai fazer, se ela está no nível normal, você vai lá, você dá uma olhada, você se prepara um pouquinho, e na hora de fazer, você faz e depois passa, tá? E aí, geralmente, eles desaparecem depois da situação estressante, tá? Esse é o funcional. Inclusive, a ansiedade, ela pode motivar a pessoa a se preparar melhor para ela agir, né? De uma maneira mais proativa, inclusive. E ela é gerenciável, a pessoa ela consegue lidar com a ansiedade em muitos casos e até utiliza como estratégias, tá? Para reduzir o estresse. Agora, quando ela é patológica, é o seguinte, é quando o nível da ansiedade está muito excessivo e aí interfere nas atividades cotidianas, diárias da pessoa, e não só né, mas na qualidade de vida também. E aí já pode ser até considerado como um transtorno, dependendo do grau, do nível que está essa ansiedade. Por exemplo, ela é desproporcional com a situação. Então, muitas vezes ela leva a pessoa a preocupações persistentes, assim, e não tem como ninguém parar aquilo, nem ela não consegue parar aqueles pensamentos persistentes sobre aquela situação. E dura muito, tá? Não é diferente da outra ansiedade, porque quando passa o estresse, a outra ansiedade passa. Esse aqui não, tá? Ele continua e é duradouro. E ela perde até a noção da realidade, né? Do tempo, Perde. tempo e espaço. Para ela é tudo a mesma coisa. O real e o imaginário se misturam. Misturam. Exato. Aí a gente vai chegar aí nesse do real imaginário. Eu gosto muito desse conceito, porque a gente vai. Depois eu vou compartilhar um pouco aqui sobre alguns casos, e você vai ver como essa questão do real imaginário ela é crucial para a questão da ansiedade, né? E aí, obviamente, né, quando é patológica, interfere não só nas atividades como no cotidianas, como também no trabalho, nos relacionamentos, até mesmo no lazer. Porque dependendo do nível, a pessoa não sai, né? Porque aí a gente vai ver que existem outras questões junto com a ansiedade, que vem medos, fobias e tudo mais, tá? E você até fez uma live sobre medos, né? Eu vi. E a gente Foi a vai incluir. segunda. E o medo, ele tá um pouquinho incluso aqui num dos níveis de ansiedade, né? Que a gente vai falar. E aí pode incluir em sintomas físicos também, né? Sintomas físicos e emocionais. Então, os físicos são as palpitações, sudorese, por exemplo, tremores, né? Irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça, por exemplo, gastrointestinal. Vai para várias áreas do nosso corpo, tá? A Gente que ansiedade. tem o famoso piriri. Tem, da ânsia de vômito, né? Da diarreia. E tem vários sintomas físicos que podem acontecer. E quando ela está no nível muito severo, né? É indicado realmente buscar ajuda profissional para tratar isso aí, porque sozinho a pessoa não consegue. Ela entra num estado psíquico, numa linha de raciocínio que ela mesma não consegue parar. Muitas vezes tem excessos de pensamento, inclusive.
né? Na maioria das vezes é um pensamento atrás do outro e ela não consegue mais controlar aquilo. E são todos os pensamentos catastróficos. Então, resumindo, a ansiedade normal ela é saudável e temporária. A patológica ela é excessiva, persistente, ela prejudica o dia a dia do indivíduo, tá? É um excesso de futuro. Resumindo, né? Tem muita gente que tem explicado usando só isso, é excesso de futuro, mas não é só o excesso de futuro, né? É todo um conjunto de coisas. Mas o excesso de futuro ele está presente. Por quê? Porque a ansiedade ela é assim. Você pensa, vamos supor, eu vou fazer uma apresentação. E aí eu penso, vai dar ruim, não vai dar certo. Eu não me preparei direito. Eu tenho certeza que eu vou gaguejar. O que vão pensar? Olha, um pensamento atrás do outro, vai vendo. O que vão pensar de mim? E se pensar que eu sou burra? E se perceberem que eu sou burra? Porque eu me considero burra, porque não sei o que, sabe? E aquilo vai, e aí, agora a gente vai entrar nessa questão do real e do imaginário. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do imaginário. Quando a gente imagina, para ele está acontecendo. Por isso que o nosso corpo, ele reage com tremores, com suores e tudo mais. Porque você já imagina uma situação catastrófica e você antecipa essa situação para o seu sistema nervoso. E ele vai reagir. E aí você fica nervosa com o seu sistema nervoso, pensando o que está acontecendo comigo. Eu estou morrendo, está me dando um piripaque, vai me dar um ataque cardíaco. E aí, olha os outros pensamentos. Começa um atrás do outro, né? Um puxa o outro. Então, Mabel, e também, assim, né? Até na MPC a gente tem a questão do futuro, mas também, às vezes, o excesso de passado. Experiências que eu o já excesso de vivi que eu passado, venho ele, né? acreditando que vai acontecer de novo, né? Isso. O excesso de passado, ele serve só para piorar o futuro, esse pensamento sobre o futuro. Porque a pessoa usa o passado como referência de que vai dar ruim. Não Então, aí vai dar mas muito pior alguma do que eu estou memória, imaginando, né? porque o que eu já vivi, né? Exato. E aí a gente até pode falar também dos famosos gatilhos, né? Os gatilhos, eles acionam a memória, uma memória muito ruim que aconteceu naquela temática. Aí aquela temática está acontecendo no presente, a pessoa pensa que no futuro vai ser ou daquele jeito que foi no passado ou pior. E aí dá crises assim muito, muito profundas, né, na pessoa. Agora você tem alguma coisa para acrescentar, assim, né, sobre o conceito? Que eu Não, vou passar para os estamos exemplos. tendo uma baita aula, né? Até porque a live vai ficar salva. Estou mandando compartilhando com todo mundo. Toda hora eu tô mandando um aviãozinho aqui. Mas é muito Isso, tá interessante bom. que as pessoas consigam associar, até para elas compreenderem nelas o que está acontecendo. Olha, eu estou com esses sintomas, então é bom eu procurar ajuda, porque Sim, tem pessoas que têm até taquicardia, né? Taquicardia tem. por conta. O coração fica acelerado, tem pessoas que chegam até a ter. Como que é o nome, gente? Eu tô aqui, AVC, não é AVC. Infarto por conta da pressão que tem ali no, né, dessa reação química e física ao mesmo Sim, tempo, por conta das emoções. isso. É porque o nosso corpo, ele reage aos nossos pensamentos e as nossas emoções também reagem aos nossos pensamentos, às nossas conclusões. Então, eu vi, eu penso, eu concluo, eu sinto. E isso é em questão de segundos, é muito rápido. E aí você fica até confuso. O que é primeiro? É o pensamento, é a emoção? O que vem primeiro, né? Junto e Mas você só vai, rápido. mas você só vai sentir uma emoção a partir do momento que você entender o que é aquilo. Então, o pensamento veio primeiro, aí o raciocínio e tudo mais, depois vem a emoção. Mas é questão assim, é muito rápida, é questão de segundos mesmo que isso acontece. Aí a resposta fisiológica ela vai acontecer. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi projetado para que a gente também se defenda quando nós estamos atacados ou quando a gente está passando por alguma ameaça, né? E então, por exemplo, se você está numa floresta e de repente um leão aparece, só tem você ali, você faz em questão de segundos toda uma conclusão daquela cena. Mas é milésimos de segundo, porque você não tem tempo para você poder fugir, né?
E aí todo o seu vivência, né? E o seu corpo ele vai precisar ser acionado. O coração ele é um dos primeiros órgãos que acelera, por quê? Porque precisa de muito sangue para bombear, para você ter força para fugir. E é na medida do perigo. Então, o leão, e você sabe que o leão é mais rápido que você, mais forte, maior, mais forte, maior. E você olha ali, nunca subiu numa árvore, mas a primeira que você o seu cérebro já calculou a distância do leão, isso é feito de forma inconsciente. Já calculou a distância do leão, a distância da árvore, o tanto de força que você precisa e velocidade para você fugir daquela situação. E aí, quando você menos espera, você já está lá em cima. Interessante, né? isso. Nosso Não corpo é muito... perfeito. É incrível, ele foi muito bem projetado. Quem desenhou já pensou nos seus mínimos detalhes. Pensou. Incrível. Bom, eu vou trazer agora alguns exemplos, tá? Exemplos de ansiedade que elas são consideradas normais, tá bom? Então, vamos supor que você tem uma apresentação de um trabalho na empresa. Você sente frio na barriga, aumento da frequência cardíaca e um nervosismo, até mesmo um suorzinho ou mão gelada, enfim. Esses sentimentos, eles motivam você a se preparar melhor. Essa é uma ansiedade normal. Aí você vai revisar o material, você vai ensaiar, e isso vai ajudar você a ficar até um pouquinho mais eficaz, porque você tem aquela ansiedade, aquela preocupação daquilo dar certo. Até certo ponto, é uma ansiedade normal, tá? Você está prestes a fazer uma prova final da faculdade. É a mesma coisa. Ali você experimenta um nível de ansiedade também, que faz você revisar suas anotações e se preparar melhor. Depois da prova da faculdade, essa ansiedade ela desaparece. E você sente o alívio. Até independente do resultado. A minha não aparecia, eu ficava ansiosa com o resultado, porque eu conversava com os colegas, falava assim, eu respondi isso e isso, falei, pronto, zerei a prova, senti tudo errado. Mas aquela ansiedade antes da prova, ela muda. Ela muda, porque agora não é mais fazer a prova, é do resultado. Agora é do resultado, né? E tem gente que fica de boa com o resultado, porque ela já calcula mais ou menos como ela foi na prova, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo. Você está se preparando para uma entrevista de emprego, fica nervoso, né? Por exemplo, faz pesquisa sobre a empresa, pratica as respostas de possíveis perguntas. Então, essa ansiedade, ela serve como um impulso para você se preparar melhor, tá? Essa é uma ansiedade normal, até que meio positiva, se você for ver. Agora, quando ela é patológica, ela é excessiva. Aí, por exemplo, a preocupação com a saúde. Vamos lá. Pessoa ansiosa que se preocupa com a saúde. Sente uma pequena dor de cabeça. Meu Deus, estou morrendo. Eu devo estar com tumor no cérebro. Vai me dar AVC. Eu tenho certeza que vai me dar AVC. Eu tenho certeza que essa dor de cabeça é uma doença grave. Ai, meu Deus do céu. Aí vai na internet, começa a fazer pesquisas sobre dores de cabeça no lado direito, no lado esquerdo, não sei o quê. Vai consultar vários médicos. Memórias aqui. Gente, vocês que estão assistindo, conhecem alguém que é assim? Vai consultar vários médicos, não vai em um só não, porque não acredita no primeiro nem no segundo, tem que ir no terceiro, né? Então, é um excesso de preocupação que impede até que essa pessoa realize atividades normais do dia a dia dela. Aí, aquilo ali, por exemplo, ela vai perder tempo lá pesquisando na internet, ela vai em vários médicos, então ela vai ter que pegar vários dias aí para poder ir em médico, porque não acredita nem no primeiro nem no segundo, e é capaz de duvidar do terceiro. Então, ela fica com um pensamento constante de que ela vai morrer, ou que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. Tem pessoas que agora vamos querem diagnóstico também, né? Só para quando tem a confirmação, porque os médicos não tem nada, seus exames não funcionam, já fizemos biópsia e a pessoa não sossega enquanto não vem esse diagnóstico que ela quer. Ela quer. Ela quer uma resposta, na verdade, para algo que está angustiando ela. Mas ela não sabe que é isso que ela está buscando. Então, é mais fácil colocar no físico
né, num problema de saúde, do que de verdade olhar para o que está angustiando essa pessoa. E às vezes nem é porque é porque ela não sabe mesmo o que é que está angustiando ela. Às vezes são memórias que não estão tão claras para a pessoa. Então eu vou dar um exemplo. Pessoas que sofrem abuso sexual, por exemplo, são pessoas que normalmente, dependendo da idade, não lembra. Mas esse não lembrar não é não lembrar propositadamente. É um não lembrar por sobrevivência. Porque o lembrar disso dói demais. É muito perturbador. Então a pessoa ela prefere não lembrar, entre aspas. E o cérebro ele vai obedecendo o comando de não lembrar para a sobrevivência da pessoa. Só que quando vem gatilhos no decorrer da vida, os gatilhos vão trazendo de volta aquela sensação. Então ela pode ficar em constante ansiedade, sempre esperando que algo ruim vai acontecer, porque algo ruim aconteceu inesperadamente na vida dela. Né? Eu estou dando um exemplo, mas tem milhões de exemplos que pode causar ansiedade em alguém. Alguém que perdeu sei lá, um ente querido repentinamente. Pode, e aí depois veio outro, né? Um atrás do outro. Ouvir outra pessoa falecer, ela começa a imaginar a morte ao redor dela. A gente eu tive esse exemplo, né? Quando o meu irmão faleceu e foram uma sequência de mortes, uma atrás da outra. Aí você não Pessoas fica achando próximas. que a morte está te rondando? E eu falei, a próxima sou eu. Eu acreditava. Falei, gente, a próxima serei eu. Porque foi assim, meu irmão faleceu, e aí logo em seguida foi uma colega da faculdade, e depois foi uma catequizanda, depois foi uma outra mulher da igreja. E eu falei, pronto, sabe? E aí, eu não lembro, alguns anos antes, eu quase também fui num acidente de um atropelamento no ponto de ônibus que eu estava, só que eu não estava no horário. Era para eu estar, só que eu esqueci o bilhete único e voltei para casa. Então, assim, várias coisas vão acontecendo, mas no ano que meu irmão faleceu, foi um atrás do outro. Falei, gente, não aguento mais, sabe? Porque era dinheiro para coroa de flores, né? Você tem o seu irmão elaborando um luto, e tem isso. E a gente observa também, Mabela, no período da pandemia, quantas pessoas Sim. aumentou, né, drasticamente o diagnóstico de ansiedade. Sim, muito, muito. E tem muita gente com ansiedade hoje ainda por conta da pandemia, do período da pandemia, que ainda não superou porque foram perdas, né? Teve gente que perdeu 4 membros da família. Então é muita gente. Eu tenho uma paciente que ela perdeu 3 membros da família de uma vez. É muita coisa, né? Isso aqui a gente está falando de preocupação com a saúde, né? Com a morte, com isso que ronda a vida da pessoa. Mas tem várias outras situações que a pessoa fica ansiosa. Por exemplo, fobia social. É um tipo de ansiedade. A pessoa ela recebe um convite para ir numa festa, um evento social, onde vai ter muita gente. Aí começa a dar um nervosismo na pessoa, porque ela sente medo. Porque vai ter fulano, beltrano, ciclano, vai ter muita gente, elas vão olhar para mim, o que elas vão pensar de mim, elas vão me julgar. E eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém não sei o quê, que ninguém me veja que eu tô gorda, que ninguém me veja que eu tô velha, que ninguém me veja que eu tenho cabelo branco, que ninguém... Aí começa os pensamentos vão sendo um atrás do outro e aquilo vai trazendo aquela angústia e vai aumentando só, né, o nível da ansiedade. E o que acontece com essa pessoa? Qual é o resultado disso? De pessoas que perguntam até por dentro da festa, quem que vai, né, a preocupação de quem vai estar lá. Porque dependendo de quem vai estar lá, eu não suporto que essa pessoa me veja assim, ou que olhe para mim, sei lá. Sim. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai evitar situações sociais. Isso é um grandíssimo prejuízo, né? Porque ela pode ficar isolada, ela passa a ter um isolamento social e ela vai perder muitas oportunidades na vida, né? E, inclusive de socializar com outras pessoas, se relacionar. Sim. Ataques de pânico, por exemplo. Você está numa reunião e começa a sentir sobrecarregado,
Aí, de repente, vem sintomas intensos, falta de ar, palpitação, aí vem aquele sentimento de desgraça, e aí vem, né, um pensamento de que não vai dar certo, de que você fez alguma coisa errada, o seu chefe não vai gostar, e se ele vê que eu fiz o relatório, eu não fiz o relatório no prazo, e se ele perceber que eu não me dediquei tanto. Olha, são milhões de pensamentos que passam na cabeça da pessoa dentro de uma reunião, de uma apresentação, num trabalho. E aí, qual é o resultado disso? A pessoa começa a evitar também situações, né, de reunião. Ela começa a passar mal. Ela liga para o chefe que não vai dar, entendeu? Está no hospital já, só para não participar da tal reunião. Então, isso afeta a rotina, afeta as responsabilidades, afeta a maturidade, afeta o crescimento dentro da empresa. É muito, né? Então é muito ruim. E tem uma em específico que eu trouxe, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Essa, você já pegou? Essa aí é forte. Eu tive uma que ela não conseguia colocar o rosto para fora do quarto. O único lugar que ela se sentia segura era na cama dela, dentro do quarto. Ela não conseguia nem colocar para fora do quarto. Ela tinha realmente uma ansiedade generalizada, que é um excesso de preocupação constante com a saúde, trabalho, finanças, com a vida. E essa em específico, ela achava ou que ela ia morrer, ou a mãe dela ia morrer, os filhos dela iam morrer, alguém ia morrer a qualquer momento. Ela não tinha. O problema desse aqui é que a pessoa ela não tem dúvida. Ela tem certeza de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, imagina alguém o tempo todo com esse alerta, não vive, não dorme, E não como a sua respira. experiência, Mabela, era a pessoa que queria atendimento online? Só online, né? Porque o Foi presencial é online. é impossível. É um trabalho muito, às vezes, cansativo, muito É, desafiador de você trazer a pessoa para o presencial. Porque é. para ela Não é vem. Não, essa não impossível. foi presencial, foi online. Também Agora, você não sabe. É não porque ela vai também presencial. estava em outro estado. Mas eu tive que atendê-la, não foi uma vez só, porque normalmente quando é ansiedade, principalmente a TAG, a generalizada, Sim, ela não tem uma raiz só. são várias. São várias raízes. Então a gente tem que trabalhar cada raiz emocional que desencadeia aquele sintoma. Ela estava amamentando. Então, o médico já tinha dado uma medicação, mas ela não queria tomar, porque ela estava amamentando. Então, ela queria ficar boa, né, de tudo isso. Mas foi um trabalho de 4 meses. Quatro É um trabalho. meses para o MPC, tá? Porque se fosse para terapia convencional, aí pode dar anos de tratamento, né? MPC vai, É já chega logo na raiz. muito É mais aquela coisa. rápido. Na emergência, MPC. Sem sombra de É, dúvida. é, é muito boa. É um método, uma técnica, é um método muito bom que vai direto no ponto, né? Então a gente vai direto no ponto de cada raiz emocional e vai ressignificando. Hoje ela não só saiu do quarto, como saiu de casa, fez cursos, foi para fora do Brasil, tá assim, já tá até ajudando outras pessoas que passaram pelo que ela passou. Então né? Mudou do 8 para 80 mesmo essa aí. Então, são preocupações excessivas, persistentes. A pessoa não para de pensar naquilo. Mesmo que ela queira parar de pensar, ela não consegue. Ela Ó, fica eu tô te dando sem. parabéns. A Elo. Obrigada. Até isso é importante você deixar, você colocar isso, Mabela, porque as pessoas vêm com essa crença de que a depressão, que a ansiedade não tem cura. Que é um tratamento para a vida inteira, que você nunca vai se curar, você pode ter uma melhora temporária, mas que vai Hum, voltar. E não, quando você não. encontra a raiz, quando você encontra a origem de quando aquilo começou, Sim, por que está acontecendo na vida daquela pessoa, e consegue trabalhar aquilo com coerência, né? Os resultados sim. são duradouros. Sim, e já faz o quê? Já faz 2 anos já que eu atendi essa pessoa. Para E viajar, ela tá lá. fazer curso,
ela tá fora já do Brasil, tá trabalhando, sabe, tá cuidando dos filhos, tá muito diferente, muito diferente. Eu tenho contato com ela até hoje, então por isso eu sei. E é incrível, assim, né? Porque quando você tem, por exemplo, pânico, né? Por exemplo, um ataque de pânico. A pessoa está num shopping, aí ela sente o coração acelerado, do nada, né? Porque é isso que eles falam. Do nada eu senti isso. Do nada começou, mas não é do nada. Sempre tem uma situação gatilho, sempre tem, né? Seja através até de um pensamento, é um gatilho. Uma lembrança é um gatilho, né, que desencadeia todo aquele sintoma na pessoa. Aí ela fica com falta de ar, medo de morrer, né? Aí ela começa a evitar lugares públicos, tem medo de ser atacada. Enfim, não vive, né? É um prejuízo muito grande. Principalmente porque quando ataca as pessoas, por exemplo,